catéter está subindo da femoral, indo lá para o coração. Então, acompanha aqui a setinha do meu mouse, fez a punção aqui, inseriu o catéter, que é esse roxinho, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Olha aqui, aí tem uma imagem aumentada do coração, ó. O catéter vem lá de baixo, vai subindo pela aorta, né? Porque funcionou a artéria femoral, então ele está na via arterial. Ele vem pela aorta no fluxo retrógrado, né? Lembra que o sangue está saindo do coração e passando pela aorta para disseminar. O catéter está vindo ao contrário. E aí ele entra na aorta, e aí, como eu falei ontem, ó, a aorta tem um pedacinho aqui dela que nasce as coronárias. E aí ele consegue conduzir esse catéter até muito próximo ao seio coronariano, que é onde nascem as coronárias. E aí ele começa a injetar o contraste por esse catéter. E aí é a injeção do contraste que permite essas imagens que a gente está vendo aqui do lado, né? O aparelho de hemodinâmica faz raio-x, como se fosse um raio-x contínuo. À medida que o médico dispara para ele emitir o raio-x, o médico vai injetando o contraste. E aí a gente consegue visualizar, né, as coronárias à medida que ele injeta o contraste. Então, aqui eu tenho a coronária direita. Ó. A coronária direita tem essa característica do C, né? E aí ele vai avaliar aí, nesse cateterismo, como que está a permeabilidade. Se ela está cheia, se ela tem algum pedacinho que está obstruindo, se tem algum pedaço que está com lesão, né? Que tem alguma placa que está diminuindo a luz dessa coronária. Aí aqui do lado eu tenho olha aqui o tronco que eu falei para vocês, ó, que a gente viu ontem só na imagem de desenho. Essa aqui é uma imagem angiográfica, né? Anjo de vaso e gráfica de desenho. Então, o cateterismo também pode ser chamado de cineangiocoronariografia, né? Que é essa imagem, cine, né? Vem de vídeo, anjo de vaso, coronário de coronária, grafia, o desenho. Então, eu tenho o desenho angiográfico da coronária. Então, aqui eu tenho o tronco da coronária esquerda, que se ramifica, ó, na descendente anterior e lá na circunflexa. E aqui eu tenho uns raminhos auxiliares que a gente chama de diagonal. Aqui eu tenho a visão da descendente anterior, ó, a descendente anterior até na pontinha do coração. Aqui eu tenho uma outra visão, né? Ele pode fazer por vários ângulos esse raio-x, né? Essa avaliação. O aparelho consegue movimentar e ele consegue ver de diversos ângulos para ter uma visão mais global de como que está essa coronária. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de duas coronárias normais, né? Então, por que essas coronárias aqui estão bem pretinhas? Ó, porque elas estão preenchidas de contraste. Ele joga o contraste ele é um composto à base de iodo que cora, e aí, na hora que ele injeta na corrente sanguínea, né, o contraste preenche todos os vasos como o sangue preencheria. E aí, quando ele emite o raio-x, né, ao injetar o contraste, ele consegue fazer essa imagem aqui, fazer com que essa coronária core. E ao corar, ele consegue visualizar se ela está normal ou não. Então, aqui eu tenho a imagem de duas coronárias normais. A é a coronária esquerda e a B, a coronária direita. E nesse próximo slide aqui, eu tenho imagens de coronárias comprometidas. Então, olha a diferença dessa coronária direita, toda preenchida, toda pretinha, toda cheia. E olha aqui, essa coronária direita, ela vem enchendo, de repente, olha, tem uma lesão aqui. O vaso, quando o contraste chega aqui, ó, ele passa só um fiozinho bem fininho e aí fica cheio aqui no final.
Então, aqui mostra que ele tem uma lesão, tem uma placa aterosclerótica, né, que a gente falou ontem, nessa região aqui, que está diminuindo a luz do vaso. Mais um pouquinho, ó, isso aqui é uma lesão muito grave. Ela é uma lesão de quase 90%, tem só um fiozinho passando. Mais um pouco, obstrui totalmente. Se obstruir totalmente, o contraste não passa, não vai passar aqui não. Ó. Ele vai vir, pá, chegou aqui, obstruiu totalmente, 100%. Então, o restante dessa coronária não fica preenchido, não ia ficar aqui pretinho, bonitinho, igual tá. Então, aqui, ó, eu tenho outra lesão nessa setinha, ó, uma lesão muito grave também. Aqui é da circunflexa, ó, tronco da coronária esquerda, descendente anterior até lá embaixo, e aqui é a circunflexa. Então, aqui, ó, só um fiozinho, uma lesão muito grave. Aqui eu tenho outro exemplo mais próximo, né? Ó, e enchendo, chega aqui, tá passando só um fiozinho nessa parte, porque tem uma placa aterosclerótica que tá ocupando o espaço dessa coronária. E aí passa pro resto até a pontinha lá da coronária, mas essa região aqui tá lesionada, tem uma placa que precisa ser tratada. E aqui é uma imagem ampliada dessa punção, né? Então, ele vem aqui, ó, com o catéter introdutor, que é essa pecinha aqui que parece com o gelco, e pá, funciona a femoral. Ele retira a agulha e deixa um catéter. Esse catéter, ele é valvulado, ou seja, ele permite que entre as coisas, mas não deixa o sangue sair. E aí é através desse introdutor que o médico vai inserindo o contraste, o catéter, até chegar lá no coração. Então, aqui são exemplos desse tipo de catéter que eu estou falando, o catéter introdutor. Então, ele vem aqui com o introdutor, que é essa parte aqui, ó, né? É um catéter bem grosso, é como se fosse um gelcão bem grande. Ele tem um three-way aderido à parte distal dele. Aqui eu tenho um alargador, aqui eu tenho um fio guia e aqui eu tenho a agulha. Vem esse kitzinho, o médico funciona, tira a agulha e deixa esse catéter aqui, que é o valvulado. Aqui tem várias cores, que é igual o gel, ó, tem vários tamanhos, várias dimensões, espessuras desse introdutor. Aqui são exemplos de catéteres angiográficos, né? Então, o médico primeiro funciona com esse introdutor e depois insere um catéter que vai até lá no coração. Né? Além de ter, né, catéteres aqui que podem ser feitos cateterismo, angioplastia cardíaca, tem também catéteres que podem ser usados para procedimentos cerebrais, para procedimentos vasculares, né? Cada um deles tem uma característica, depende para que vai usar. E aqui eu tenho as vias de acesso. Como que esse introdutor ele fica lá na femoral do paciente? Então, aqui, nessa primeira imagem, ó, eu tenho um introdutor na artéria braquial. Vocês veem que o sangue não está saindo, né? Porque ele é valvulado, ele não deixa sair, mas ele deixa entrar. Aqui eu tenho o introdutor, né, na mesma imagem, lá na artéria radial. E na próxima, eu tenho um introdutor na artéria femoral. Então, enquanto o paciente estiver com esse introdutor, gente, ele não pode mobilizar. Ele não pode virar, ele não pode sentar, ele não pode levantar a perna, não pode usar comadre. Imobilidade total. Por quê? Ele é um catéter grosso e não é mole igual o gel, que é um catéter firme. Se esse paciente mexer, esse introdutor ele pode furar a artéria e ele ter uma hemorragia que pode levar ele à morte. Rompe o vaso e ele começa a sangrar por dentro e morre. Já vi paciente levantar
sentar com o introdutor e, em seguida, ter um hematoma reto-peritoneal, que eu vou falar o que é, e morrer. Como que o médico decide qual que vai ser a via de acesso? Se vai ser femoral, se vai ser braquial, se vai ser radial? Primeiro, pela habilidade dele. A femoral é uma via mais fácil de ser funcionada do que a braquial e a radial. A radial é a mais difícil de todas. Depende também da colaboração do paciente, do porte dele, da anatomia dele. Se ele já tiver alguma obstrução, algum problema no membro inferior, a punção de femoral pode não ser adequada para ele, vai ter que fazer punção no braço. Depende do tipo do procedimento. Por exemplo, procedimentos de valvuloplastia não tem como fazer por via braquial e nem por via radial, porque o catéter para fazer esse procedimento é muito grosso e precisa de um introdutor muito grosso. E aí, as artérias do braço não são tão grandes, não cabe. Então, sempre tem que ser feito por via femoral. Já o cateterismo cardíaco, a angioplastia, ela pode ser feita pela via radial. A via radial, entre essas três, é a via mais segura e que tem menos complicações. A que tem mais complicação é a da artéria femoral. Aí aqui a gente tem alguns cuidados, alguns pontos que a gente precisa atentar quando a escolha da via é a femoral, né? Ela é a via mais usada porque a punção é mais fácil para o médico, é um vaso de grande calibre e bem acessível. Só que pacientes que têm já história de claudicação intermitente, o que é claudicação intermitente? É um paciente que anda um pouquinho e aí ele começa a sentir uma dor muito grande na perna e tem que parar. É um paciente que tem problema vascular, tem problema de obstrução de membros inferiores. Esse ausência de pulso se inclui nessa mesma categoria, né? Pessoas que já fizeram procedimentos na via femoral, que não conseguem ficar com a cabeceira baixa, porque enquanto ele estiver com esse introdutor na femoral, ele não pode levantar, não pode dobrar a perna, não pode virar, tem que ficar praticamente a 0 graus. Acho que são os principais cuidados que a gente tem que ver para a femoral. A via radial, ela até uns 5 anos atrás, ela era bem pouco usada, porque a punção dela é mais difícil, e aí precisa ter mais habilidade do médico, e nem todos tinham. Mas, ultimamente, nos últimos anos, ela vem sendo muito utilizada, né? Os médicos têm conseguido mais sucesso nesse tipo de punção, o que é ótimo para o paciente, porque essa punção radial tem menos complicação, o paciente não precisa ficar imóvel, né? É menos desconfortável, tem menos risco de sangramento, é mais fácil de contornar as complicações. Um cuidado muito importante que a gente tem que ter antes dessa punção pela via radial é a realização do teste de Allen, né? O teste de Allen, ele consiste em a gente, conforme está mostrando a figura aqui, ó, a gente pressiona a artéria radial e a artéria ulnar ao mesmo tempo desse paciente, até a mão dele ficar mais branca. Então, eu pressiono para poder reduzir o fluxo de sangue que chega nessa mão. E aí, em seguida, depois que a mão começa a ficar branquinha, eu vou e solto a pressão que eu estava fazendo na artéria ulnar e mantenho a compressão da artéria radial. Então, se a mão desse paciente corar, igual está mostrando aqui no desenho, o que isso quer dizer? Quer dizer que só a artéria ulnar ela é suficiente para manter a perfusão dessa mão. Então, é seguro que eu faça uma punção nessa artéria radial. Agora, se eu estou pressionando a artéria radial e a artéria ulnar
e aí eu solto a ulnar e a mão do paciente continua branca, quer dizer que essa artéria, ela não tem competência sozinha, porque ó, a radial eu continuo pressionando. Ela não tem condição de sozinha manter a perfusão dessa mão. Então, se eu funciono essa radial, né? Se tiver um introdutor aqui, ó, na radial, ele está ocupando o espaço dessa artéria. Então, o sangue vai passar em menos quantidade aí nesse local. Então, se eu ponho, né, eu faço o teste de Allen, eu solto a artéria ulnar e a mão continua branca, eu vou lá e funciono essa radial, eu condeno a mão desse paciente, porque só a artéria ulnar, se ele tiver alguma complicação na radial, se tiver que fazer alguma cirurgia, se tiver que costurar, se romper, ou até mesmo só o fato de ter um introdutor lá diminuindo o fluxo por essa artéria, esse paciente corre o risco de perder a mão. Então, esse teste de Allen aí é importante, é um cuidado de enfermagem que a gente tem que fazer antes de procedimentos pela via radial. E aí, procedimentos hemodinâmicos, mas também procedimentos mais comuns, como a punção da PIA, né, que é a pressão intra-arterial. E aqui tem um outro exemplo, uma outra imagem, né, de como que esse introdutor fica aí na artéria radial. E aqui é o procedimento, né, o médico vai injetando contraste, passando o catéter por esse introdutor e fica lá na telinha visualizando o catéter chegando no coração, o contraste chegando e fazendo as imagens lá das coronárias. Aqui são exemplos de indicações de cateterismo. Então, o cateterismo ele não é realizado só no infarto, né? Só em situações de infarto. Então, como eu citei ontem, o cateterismo, seja cardíaco ou, né, de qualquer outro órgão, ele é um exame invasivo diagnóstico. É um método diagnóstico invasivo. Então, antes de todo o procedimento, antes de tratar o aneurisma, antes de fazer a angioplastia, antes de fazer a fístula, é necessário fazer um cateterismo para poder visualizar, né, por dentro como que estão esses vasos. E aí, depois que se faz o cateterismo, aborda a artéria através da angioplastia. Então, na hora que o médico está fazendo o cateterismo, ó, ele vai ter essa imagem aqui, por exemplo. Na hora que ele se depara com essa imagem, tá, o paciente infartou, está com dor precordial, foi para a angioplastia primária. Na hora que vai para a hemodinâmica, né, e faz o CAT, ele vê essa lesão aqui. Então, na hora que ele vê essa lesão, ele vai chegar à conclusão que esse paciente não pode ser tratado com angioplastia primária. Por quê? Por que não adianta eu pôr um stent aí? Aí a gente vai lembrar da indicação de angioplastia que eu falei ontem, né? Se for lesão no tronco da coronária, eu só ponho o stent se essa lesão for até 50% de obstrução do vaso. E nos casos das demais coronárias, eu só trato se essa lesão for até 70%, ela comprometer 70% do vaso. Então, essa lesão aqui é uma lesão muito grave, ela está comprometendo praticamente 90% dessa coronária. Então, não é indicação de tratar com angioplastia. O médico vai interromper o procedimento, né? Vai ficar só no CAT, é um CAT que não virou angioplastia, ficou só no CAT, só no diagnóstico, viu que tinha uma lesão, classificou essa lesão, identificou que ela não pode ser tratada com angioplastia, esse paciente vai ter indicação de CRVM, que é a cirurgia aberta de revascularização do miocárdio. Então, o cateterismo é um exame invasivo diagnóstico que permite o médico decidir qual vai ser a melhor intervenção para o paciente. E aí, são todas as outras indicações aí de fazer o cateterismo, que não só no infarto. Então, pré-transplante cardíaco, pacientes que têm insuficiência cardíaca, pacientes que vão fazer
cirurgia aberta de cardiopatia congênita, paciente que está com alguma infecção no coração, ou se ele não infartou, mas tem alguma angina de alto risco. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação do cateterismo e da angioplastia. E essas lesões, né, conforme eu estou falando aqui, a gente vê que a gente pode classificar elas. Se elas são lesões leves, se elas são lesões moderadas ou se elas são lesões graves, né? A aterosclerose coronariana manifesta-se a angiografia. Então, eu faço a angiografia. Angiografia é a mesma coisa que cateterismo. Eu faço ela, injeto contraste e aí eu consigo ver se esse vaso está com a luz reduzida ou não, né? Por conta da placa de ateroma. Redução de até 50% da luz arterial não são associadas à redução significativa do fluxo sanguíneo. Acima deste limite, passam a ter importância funcional. Então, o que esse parágrafo quer dizer? Que se o vaso tiver metade obstruído, pode ser que a pessoa não tenha sintomas, pode ser que ela consiga ter qualidade de vida. Então, não são lesões tão graves. Agora, lesões que ocupam, que a placa obstrui mais do que metade desse vaso, já começa a ter comprometimento de fluxo, começa a ter sintomas, são lesões mais graves e precisam ser tratadas. Então, aqui eu tenho a imagem de uma lesão muito grave, ó. Não é aparentemente parece até que é uma obstrução total, né? Porque vem pretinho, de repente fica todo branco, sem nada, e de repente volta a ficar cheinho de novo, né? Eu sei que não é uma obstrução total, não é 100%, porque o vaso vem descendo aqui, né? O contraste, ele passa. Aqui tá passando muito pouco, mas ele passa porque o restante da coronária tá ficando preenchida. Diferente dessa terceira imagem aqui, ó, por exemplo. Essa terceira imagem, o vaso veio enchendo, pá! De repente parou. Ó, cadê? Aqui é uma coronária direita. Vem enchendo, cadê o restante? Não tem. Então, aqui eu tenho uma obstrução total, 100% de coronária direita obstruída. Aqui não, ó, aqui eu tenho 95, 90. Então, mas ainda tá passando, o vaso tá continuando aqui para baixo. Então, tá passando, aqui passa muito pouco, mas ainda passa para conseguir manter a coronária até na pontinha dela, recebendo sangue. Nessa imagem aqui, não. Aqui eu tenho obstrução total. Pá! A mesma coisa aqui, ó. Aqui vem esse ramo aqui, ó. Ele vem todo preenchido. Aqui nessa pontinha, ó, ele tinha que preencher, mas ele não preenche. Aqui ele obstrui total. Esses vasinhos aqui não são continuação dele. Esses vasinhos vem lá de cima, ó. Vem lá de cima e desce. Vem lá de cima e desce. Aqui vem lá de cima, tinha que descer, chegou aqui, obstruiu totalmente. Mas para esse pedaço aqui, ele conseguiu manter o fluxo. Então, uma outra percepção importante dessa classificação das lesões é que ela não é feita de forma exata. Ela depende do examinador. Então, eu posso vir aqui e falar que essa lesão aqui é 95%. Ah, essa lesão aqui está 95% da coronária obstruída. Mas aí pode vir um colega meu e falar, ah, não, aqui está obstruída 90%, não é 95%. Né? Então, na classificação das lesões coronárias, pode ter divergência por conta do examinador. Então, é muito comum, às vezes, quando a lesão é intermediária, né, tá aí entre 50%, 60% de obstrução do vaso, os médicos ficarem em dúvida se eles tratam ou se eles não tratam, né? Então, uma lesão abaixo de 50%, você não precisaria, teoricamente, tratar imediatamente com angioplastia.
você pode optar pelo tratamento medicamentoso. Mas aí eles ficam em dúvida, eles discutem, né, até chegar em um consenso, porque essa classificação ela é examinador dependente, né? Então não é exata, não é matemática, é pela observação do profissional, pelo treino, pela experiência profissional. Aí aqui tem uma amplificação para a gente ver, né? Estava passando o fluxo, passando. Olha como reduziu bastante, mas ainda está passando. Então, é uma lesão grave, mas não é uma obstrução total ainda. Maria Fernanda, há algum risco? Eu sei que você vai falar das complicações agora, mas quando a pessoa tem uma arritmia e ela vai realizar esse procedimento do cateterismo, não é cateterismo, não, gente. Esse procedimento que a gente até comentou ontem que não era uma pequena cirurgia, que era um procedimento pequeno. O cateterismo mesmo. Aí, há algum problema, vamos supor, no momento do exame, a pessoa tem uma parada cardíaca ou não? Pode. Devido a essa arritmia que ela já tem, e fazer esse exame para poder descobrir o porquê? Pode. Pode sim. Só que justamente nesse assunto que eu vou entrar. Essas complicações mais graves, parada, óbito, pode acontecer, às vezes o médico está vindo com catéter e esse catéter furar a coronária e aí rompe, lesa a coronária. Essas pode, inclusive, desenvolver no momento, até a própria arritmia, acontecer a arritmia no momento do procedimento, mas, em geral, a frequência é muito baixa. Então, por exemplo, a chance de ter uma arritmia durante o procedimento é mais ou menos quase de 2%. Então, é muito pequena. Inclusive, essa é a complicação mais comum dentre todas elas, né? Todas as complicações, as vasculares, alergia, ter um novo infarto, ter um AVE, porque o trombo deslocou e subiu para a cabeça, todas elas têm uma frequência muito, muito baixa. A mais comum é ter uma arritmia durante o procedimento, mas mesmo assim, só 2% dos pacientes que tem a chance de ter. Mas pode ter sim. Por isso que tem a sala de hemodinâmica tem toda uma estrutura de terapia intensiva, né? Tem o carrinho de anestesia, carrinho de emergência, desfibrilador, ventilador mecânico, e sempre que tiver uma sala de hemodinâmica para procedimentos cardiológicos, tem que ter cirurgião cardíaco no hospital, porque qualquer complicação mais grave que tiver, pode ser necessário abrir o paciente e fazer algum reparo aberto, né? Não percutâneo, para a segurança do paciente. As complicações mais comuns depois das arritmias, né? As arritmias são cerca de 2%. Depois das arritmias, são as complicações vasculares, cerca de 1% dos pacientes têm. Então, essas complicações vasculares, as mais comuns são os hematomas e os sangramentos. O hematoma é muito comum, né? A punção, na hora que o médico punciona, que ele põe o introdutor, tá pondo numa artéria, né? Então, a artéria recebe sangue sobre alta pressão. Esse sangue, ele costuma extravasar para o tecido subcutâneo. Às vezes, na hora que tira o introdutor, não faz uma compressão adequada, e aí esse sangue acaba escorrendo, né, escapando para o tecido subcutâneo. E aí formam os hematomas. Então, nessa primeira imagem aqui, ó, aqui é a vulva da paciente, o abdômen, e aqui a perna. Então, aqui foi uma punção femoral, fez um hematoma na região da punção. Aqui é a mesma coisa, aqui é a inguinal, ó. Aqui é o sítio de punção, fez um hematoma na região inguinal, da femoral. E aqui é um hematoma na artéria radial. Aqui dá para ver até a região onde que funcionou. E aí, a região com... Opa!
a região com o hematoma. Então, essa região, ela vai ficar com essa coloração arroxeada, né? Porque o sangue sai do vaso e entra no tecido subcutâneo, entra na pele. Muitas vezes fica endurecida, né? Porque o sangue, ele coagula, então ele vai coagular no tecido subcutâneo, vai ficar mais duro. Como entrou líquido na pele, a região fica dolorida, e aí a gente tem que observar se não vai evoluir para a infecção, né? Que aí é começar a ficar muito mais dolorido, ficar drenando pus, ficar muito quente, além desse roxo, ficar avermelhado, que aí são sinais que está agravando a condição ali naquele sítio. E aí a gente previne primeiro fazendo uma avaliação de como que estão os fatores de coagulação desse paciente, né? Mantendo esse TTP e TP são exames para avaliação de coagulação. Se esse paciente está muito anticoagulado, tem mais chance do sangue extravasar e dele ter hematoma. E outra prevenção importante é o cuidado na retirada do introdutor. Então, lembrando que o introdutor é essa pecinha, né, que permite o acesso, a via de acesso dos catéteres, do contraste para o procedimento. Na hora que eu tiro essa peça, se eu não fizer uma compressão aqui, esse paciente vai sangrar aí, vai perder muito sangue, né? Artéria, sangue sob pressão, sangue esguicha. Então, para eu retirar esse introdutor, eu vou palpar a artéria, eu palpo para eu localizar bem, eu sentir o pulso, ver onde que está localizada essa artéria, uma compressão indireta, ou seja, cerca de 2 centímetros acima do sítio, do buraquinho onde que está inserido o introdutor, e aí eu aperto e tiro esse introdutor. E aí eu tenho que ficar comprimindo 20 minutos no mínimo, sem me mover, para garantir que tenha uma homeostase completa, vedamento dessa artéria, e em seguida eu faço um curativo compressivo, que lá na aula de valvuloplastia eu já mostrei para vocês como é que faz, mas eu vou relembrar aqui mais para frente. Aqui são outras complicações, né? Aqui eu tenho uma complicação que é chamada de pseudoaneurisma. O que é o pseudoaneurisma? O médico faz a punção, né, pela artéria femoral, aí no caso dessa paciente, e aí, durante o manuseio, né, desse introdutor, ou até mesmo na sua retirada, acaba acontecendo uma complicação que é uma comunicação entre uma veia e uma artéria. Então, a artéria femoral, ela cria, igual está demonstrando na imagem aqui, ó, ela cria uma comunicação com a veia femoral. E aí faz o que a gente chama de um pseudoaneurisma, um falso aneurisma, porque não é um aneurisma verdadeiro, né? Ele fica inchado, grande assim, por conta dessa comunicação entre um vaso, uma veia e uma artéria. Lembra lá da aula de doenças renais, que a Samantha explicou sobre a fístula, né? A fístula arteriovenosa que os pacientes usam para fazer hemodiálise, né? Fica aquele calombo, e aquele calombo altinho, né? Porque a fístula forma um aneurisma, por isso que fica o calombinho é o aneurisma, que dilata o vaso por conta da pressão arterial, né? Da artéria em comunicação com a veia. E nessa complicação, ela é chamada justamente de pseudoaneurisma. Então, é um falso aneurisma que acontece decorrente dessa comunicação acidental que acontece entre a artéria femoral e a veia femoral. E aí, essa região, ela vai ter aquela mesma característica da fístula. Ela vai ficar uma região que vai ter um sopro, que vai ter um turbilhonamento. Então, como que eu faço a diferença se é um hematoma ou se é um pseudoaneurisma? Primeiro, através da palpação. O pseudoaneurisma vai ter um frêmito, muito parecido lá com a fístula do paciente renal.
e o hematoma não tem frêmito, porque não tem comunicação arteriovenosa. O pseudaneurisma tem sopro. Então, se você colocar o estetoscópio em cima aí desse pseudaneurisma, você vai escutar um que é o barulho, né, muito comum das artérias. No hematoma não tem esse sopro. O tratamento do pseudaneurisma é a compressão, igual está mostrando aqui nessa imagem, ó. Então, aqui eu tenho o falso pertuito, que faz o aneurisma falso, e aí, aqui ele está empregando uma compressão, como se fosse mesmo para quebrar esse falso pertuito, e aí eliminar a comunicação entre a artéria e a veia, melhorando, né, sanando o pseudaneurisma. Às vezes o pseudaneurisma é muito grave, não consegue se resolver só com compressão e tem que ir para a cirurgia para poder cirurgicamente romper esse falso pertuito que aconteceu aí, né? É uma complicação, é um evento adverso. Outra complicação muito comum é dessa imagem aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho um pé que tá roxo, tá vendo? E aqui eu tenho um pé que tá com a coloração habitual. Então, um risco muito comum durante os procedimentos de cateterismo, de angioplastia, os procedimentos percutâneos, é de acontecer uma baixa perfusão do membro, né? Então, lá no teste de Allen, eu faço o teste de Allen para prevenir que tenha baixa perfusão na mão. Na femoral não tem nenhum teste que eu possa fazer, assim, clínico, né? Eu tenho que ver a história do paciente e ver se ele não tem nenhum comprometimento nesse membro. Se tiver, lógico que eu não posso funcionar ele, porque senão eu vou piorar. Mas pode ser que, na hora que fez a punção, né, fez o curativo compressivo, que pôs o introdutor lá, esse membro começa a receber uma menor quantidade de sangue. E aí ele começa a apresentar sinais de isquemia. Ele vai ficar frio, ele vai ficar cianótico, né, que é essa roxidão aqui. Ele vai formigar, ele vai começar a doer. E aí, o ideal é a gente interromper esse procedimento e trocar a via, né? Ou se já tiver acontecido o procedimento e ele tiver com curativo, eu afrouxar esse curativo porque senão, se esse pé ficar só não recebendo quantidade de sangue adequada, pode necrosar, né? Pode causar uma lesão grave. Outro tipo de complicação muito comum, né? Além dos hematomas, pseudaneurismas, diminuição da circulação periférica, são os sangramentos, né? E aí, dentre os sangramentos, o mais comum é o sangramento que gera o hematoma retroperitoneal. Esse hematoma, quando ele acontece, o paciente costuma perder um volume considerável de sangue e pode levar ele ao óbito, né? Então, como que ele acontece? Quando o médico, né, o médico hemodinamicista, ele vai fazer a punção lá na femoral, ele tem o ponto exato de punção, de furar. Se ele fura muito para baixo, esse paciente tem mais chance de ter complicações vasculares, são essas complicações aqui anteriores. Hematoma, pseudaneurisma e diminuição da permeabilidade do membro. Se ele fura muito para cima, ele tem chance de produzir esse hematoma retroperitoneal. O sangue começa a vazar da femoral para a região retroperitoneal. Então, a região atrás do peritônio. É como se fosse esse hematoma que eu expliquei aqui, ó, da artéria radial. O sangue começa a vazar, né? A vazar para o tecido subcutâneo. Só que aqui o volume é muito maior. E aí o paciente perde um volume de sangue muito grande, que chega a caracterizar um choque hipovolêmico e acaba indo a óbito. Né? E quais são as principais manifestações que a gente pode, né, pensar que esse paciente pode estar tendo um hematoma retroperitoneal?
Ele começa, depois do procedimento, queixar desconforto abdominal, começa a apresentar sinais de choque, né? Vai ficar sudoreico, vai ficar agitado, vai ficar pálido. Ele vai queixar dor, não só no abdômen todo, mas na região do... quando eu digo abdômen todo, na parte anterior do abdômen, mas também na parte do flanco posterior, né? Que é a região mais próxima ali do sítio de punção femoral. A hemoglobina e o hematócrito cai do nada, né? Então, do nada, ele fica muito, muito anêmico. Ele pode apresentar ou não essa equimose. A equimose é o arroxeamento da região, né? Da região aqui suprainguinal, abdominal. Mas pode ter alguns casos que não, se o paciente fez um procedimento percutâneo femoral e apareceu aí esse sinal de Grey Turner, que é essa equimose, batata, né? A chance dele estar com hematoma reto-planitorial é muito grande, mas esse sinal pode não aparecer em todos os casos. E aí a gente tem que ir por essas outras características, né? A dor, a queda da hemoglobina. Às vezes esse sinal ele não acontece no flanco, né? Não acontece ali próximo à região da punção, próximo à femoral, mas acontece ao redor do umbigo. E aí é chamado de sinal de Cullen. Então, se ele é mais para lateral, mais próximo da região femoral, é sinal de Grey Turner. Se é ao redor do umbigo, sinal de Cullen. E aí, se a gente está suspeitando por essa avaliação clínica que ele pode ter uma hematoma reto-peritoneal, ele tem que ir fazer algum exame diagnóstico, uma tomografia ou um ultrassom, né? Para o médico conseguir visualizar esse sangue na região reto-peritoneal. E aí, esse paciente, dependendo da extensão desse hematoma, vai ter que ir para o bloco cirúrgico para costurar a artéria, vai ter que tomar sangue. Né? Se ele tiver com introdutor, esse introdutor tem que ser tirado imediatamente, tem que ser feita a compressão. Às vezes tem que ficar comprimindo aí cerca de 1 hora e meia, né? Os profissionais se revezando aí nessa compressão, repor volume, sangue, se for necessário. E, em alguns casos, tem que ir para a cirurgia para poder costurar a artéria e o paciente não morrer. Esse aí é uma das complicações mais graves, né, vasculares, que o paciente pode ser acometido pós-cateterismo. Outro tipo de complicação é relacionada ao contraste, né? Esse contraste, ele é à base de iodo. E algumas pessoas apresentam alergia ao iodo. Então, às vezes a pessoa sabe, às vezes a pessoa não sabe, né? Então, pode acontecer do paciente não saber que tem alergia a iodo, ter um infarto, precisar fazer um cateterismo de urgência e durante esse cateterismo apresentar uma reação anafilática, né? Uma alergia ao uso do contraste. Aquelas pessoas que sabidamente já têm alergia ao iodo, o ideal é que ela não faça exames com uso de contraste. Mas, se não tiver jeito, é necessário que seja feita a administração de drogas, né, para dessensibilizar esse paciente. Ele vai fazer o uso do contraste para fazer o procedimento, que não tem jeito, é um procedimento de urgência, né? É um caso de vida ou morte. Faz essa dessensibilização para não ter reação, ou se tiver reação, ela ser uma reação mais amena, né? Aí aqui, ó, eu tenho exemplos de algumas manifestações clínicas da alergia ao contraste, né? Aqui é o inchaço da face. Sempre que tiver paciente com inchaço de face, ele é um candidato muito grande a ter inchaço na glote. Se inchar a glote, obstrui via aérea, e aí ele pode ter uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Aqui é o rush cutâneo,
que é muito comum, né? Fica com essas placas avermelhadas pelo corpo. A pessoa pode queixar coceira, pigarro na garganta, desconforto para respirar, e aparecer essas manchas aí avermelhadas pelo corpo. Se o paciente sabidamente tem alergia, o médico costuma prescrever um coquetelzinho de medicações. Ranitidina, hidrocortisona, prednisona, são medicamentos que costumam ser administrados antes do uso do contraste para minimizar a chance de reação alérgica. Outro tipo de complicação relacionada ao contraste é a nefropatia induzida por contraste. Então, esse contraste iodado, ele é tóxico, né? Ele é tóxico para o corpo. E, em alguns casos, a pessoa pode apresentar um quadro de insuficiência renal aguda por conta do uso desse contraste. Isso é muito comum, principalmente em pacientes diabéticos que já têm, via de regra, uma função renal prejudicada, né? Esse contraste, ele é nefrotóxico. Ele causa uma certa toxicidade ao rim. De qualquer pessoa, né? Seja uma pessoa rígida, que não tem doença nenhuma, ou uma pessoa que já tenha outras comorbidades. O fato é que uma pessoa que é rígida, né? Apesar desse contraste ser nefrotóxico, ela bebe água, o rim dela funciona bem, né? Consegue eliminar sem maiores problemas. Agora, uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem doenças crônicas, já tem diabetes, hipertensão, vários fatores de risco para o rim, na hora que ele recebe esse contraste, ele não consegue metabolizar, ele não consegue resolver o problema. E aí acaba tendo um quadro de insuficiência renal aguda relacionada ao uso desse contraste. Aqui tem mostrando, né? Eu vou trazer agora uma série de imagens mostrando o que é a angioplastia que eu falei ontem, né? Então, depois, feito o cateterismo, o médico vai avaliar, classificar a lesão. É uma lesão que dá para fazer angioplastia ou é uma lesão que não dá para fazer angioplastia? Se der, o que consiste a angioplastia, né? É essa sequência de imagens aqui, ó. Introduz um catéter balonado, né? Que tem um balão na ponta dele. Olha ali, a segunda imagem. Insufla esse balão. Olha como é que estava bem estreito aqui a luz desse vaso. Na hora que ele insufla o balão, ele abre o vaso. E aí, esse balão, ele vem coberto pelo stent. O stent nada mais é do que essa molinha aqui que a gente está vendo. Então, depois que ele balona, né? Ele abre o balão lá no meio da placa, no meio da lesão, ele abre a coronária e aí ele desinsufla esse balão e retira. Na hora que ele retira, fica só o stent. Então, o stent é essa molinha que vai manter essa lesão estável, que vai manter essa coronária aberta. Então, a angioplastia é a colocação desse stent para manter a coronária aberta, perfundida. Aqui eu tenho uma outra imagem dessa mesma intervenção. Então, introduz o catéter na coronária, tá vendo? Aqui eu tenho uma placa aqui do lado direito, uma placa do lado esquerdo. Introduz o catéter com o balão e com o stent. Depois, insufla o balão, que abre a coronária, ó, quebra a placa e adapta esse stent no vaso. Depois, ele retira o balão, desinsufla, retira e fica no vaso só o stent, né? O stent é essa molinha que vai sustentar esse vaso e permitir que ele fique aberto. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de uma coronária pré e pós-angioplastia. Então, pré, tem uma lesão nessa coronária, né? A gente vê aqui que nesse ponto tem uma lesão, tem uma diminuição do fluxo,
E aí, depois de tratado, olha como é que ela fica bonitinha. Fica com o fluxo todo restabelecido, né? Então, nessa região aqui, foi colocada uma molinha dessa, que é o stent. Aqui eu tenho um momento, ó, de inserção do catéter na coronária. E aí, aqui é a parte que tem o balãozinho. Então, ele vai colocar esse balãozinho lá, aqui, ó, nessa região. Ele vai entrar com o catéter e colocar o balãozinho na região da lesão. E aí, ele insufla esse balão. Olha aqui a imagem do balão insuflado. Na hora que ele insufla, ele abre. Aí, ele vai retirar esse catéter e nessa região aqui vai ficar o stent. Então, aqui eu tenho uma imagem do catéter com o balão na ponta. Então, o stent é esse tubo minúsculo, expansível, em forma de malha, feito de um metal como o aço inoxidável ou uma liga de cromo cobalto. Os stents coronarianos são montados sobre a plataforma do balão e eles são expansíveis por esse balão. Então, insufla o balão, o stent arma e acopla no vaso. Possuem várias medidas e como características temos a força radial, a flexibilidade, o perfil, navegabilidade e radiopacidade. Então, aqui eu tenho mais uma imagem, ó, do stent, o balão desinsuflado, o stent e o balão insuflado, né? O catéter, esse balão entrando na coronária, o balão sendo insuflado, o stent sendo acoplado, e aí o stent acoplado agora sem o balão. Mais imagens de como é o stent, né? Existem vários tamanhos, vários tipos, o médico que vai decidir o que fica melhor nessa lesão. Uma imagem mais ampliada do balão com o stent, mais uma sequência da angioplastia, né? O vaso com a placa, o balão com o stent, o balão insuflado, acoplando o stent, estabilizando a placa e abrindo essa coronária. Esse stent, ele pode ter duas classificações. Ele pode ser chamado de stent convencional e de stent farmacológico. O stent convencional é simplesmente a malha metálica que é colocada lá na coronária e não tem mais nenhum poder, mais nenhuma propriedade a não ser mecanicamente abrir o vaso. Já o stent farmacológico, ele é revestido por uma medicação anticoagulante, uma medicação antiagregante plaquetária. Então, ele tem na sua malha fármacos. E esses fármacos ajudam a manter esse stent sempre aberto e manter essa coronária sempre aberta. O stent farmacológico, o objetivo dele é que com a eliminação dessa droga, né, ele vai soltando aos poucos essa droga, não aconteça a reestenose do stent. O que é a reestenose de stent? É quando você põe o stent e aí dias depois, meses depois ou anos depois, esse stent fecha e aí obstrui novamente. Ele perde a força e perde a capacidade de deixar o vaso aberto. Então, aí eles criaram um stent farmacológico que elimina essa droga anticoagulante, antiagregante plaquetária, vai eliminando aos poucos, evitando que ele feche, né? Que essa coronária fique obstruída novamente. O que acontece? O stent farmacológico, por conta disso, ele é mais caro do que o stent convencional. Qual que é a nossa realidade hoje em dia? No SUS, só libera stent convencional. Só vai liberar stent farmacológico para alguns poucos casos. Na rede privada, em geral, eles já põem de cara o stent farmacológico. Só faz angioplastia com stent farmacológico. No SUS, não. O SUS só paga o stent convencional. Então, pode acontecer
de o médico, né, o paciente ter o infarto, o médico fazer o cateterismo, ele chegar à conclusão que aquela lesão tem muita chance de reestenosar e ele tem lá na mão dele o stent farmacológico, mas ele não pode colocar no paciente, porque primeiro ele precisa pedir, justificar, ele precisa pedir para o gestor de saúde para poder usar o stent no paciente. Então ele interrompe o procedimento, o paciente vai para o CTI e vai aguardar a liberação pelo SUS do stent farmacológico, que é mais caro, um procedimento que não cobre para todos os pacientes, o SUS não paga para todo mundo, então tem que pedir autorização para o secretário de saúde, então tem que preencher um documento e aí depois ele vai dizer que autoriza ou não. Quando voltar a autorização, o paciente vai de novo para a hemodinâmica e aí faz o implante do stent farmacológico. Pode demorar uma semana, 15 dias, 20 dias, mas no SUS acontece dessa forma. Nas redes privadas, nos hospitais privados, eles já implantam de cara o stent farmacológico. Aqui eu tenho algumas complicações que são específicas da angioplastia, né? Como, por exemplo, eu já até citei a perfuração coronária, né? Às vezes, na hora que está balonando, que está colocando o stent, a coronária simplesmente rompe, né? Perfura. E aí vai ter um sangramento nessa região, obviamente, né? A parte distal da coronária não vai receber sangue, vai ficar prejudicada, e aí o médico tem que colocar um stent aqui, né, um tipo de stent específico, para fazer tipo uma prótese, uma ponte, para consertar esse corte da coronária, né? Aí depois o próprio corpo junta o vaso, né, como se quebrasse um osso, a gente põe um gesso, e aí o osso regenera. Então, rompeu, furou a coronária, né? Ele vai pôr um stent para poder consertar e depois o vasinho junta de novo. Pode ter o paciente que só, né, tem um infarto e passa pela angioplastia. Durante o procedimento, ele pode ter um novo infarto, ele pode ter uma dissecção dessa coronária, que é quando ela rompe espontaneamente, não por conta que perfurou com o catéter, ou ela pode pode liberar algum trombo, né, na hora que está balonando, que está mexendo na lesão, solta um pedaço e vai obstruir outra parte que nem estava lesionada e nem estava sendo prejudicada. Só um minutinho, gente, que eu vou pegar um pouco de água aqui. E aí agora a gente fala dos principais cuidados que a gente tem que ter no pré, durante e pós-procedimento de cateterismo e angioplastia. Então, a primeira coisa, o paciente precisa ficar de jejum de no mínimo 6 horas. Então, o ideal é um jejum de 8 horas antes do procedimento. A gente precisa orientar o paciente, né? E aí eu preciso conversar com esse paciente, ver se ele vai conseguir ficar imóvel depois do procedimento, se ele consegue compreender como que é o nível de consciência dele, se ele está usando algum medicamento, se ele tem alguma queixa, se ele tem algum problema de saúde, tem algum problema vascular, como que tá, se ele está estável, se ele não tá estável, se ele está com dor, né? Fazer uma avaliação geral do estado de saúde dele.
é importante que ele receba uma consulta, né, ou pelo menos uma avaliação do anestesista, porque esse procedimento ele tem que ser acompanhado pelo anestesista, né? Como eu falei, é um procedimento cirúrgico percutâneo. Oi? É um procedimento cirúrgico percutâneo. Então, o anestesista, no caso, se for só um cateterismo, não precisa estar presente. Mas se for angioplastia ou qualquer um dos outros procedimentos percutâneos, ele tem que estar presente. Vou ver todas as doenças, né? Como eu falei, principalmente se esse paciente tem algum histórico de alergia e alergia a iodo, principalmente, que é a base do contraste que se usa para não correr o risco de ter um choque anafilático lá durante o procedimento. Se esse paciente tomar metformina, né, que é um remedinho, um hipoglicemiante oral, né, que diminui a glicemia, eu tenho que orientar ele a suspender essa metformina 48 horas antes do procedimento. Se esse paciente tiver diabetes e fizer uso de insulina, o ideal é que eu não dê a dose da manhã ou reduza essa dose pela metade. Então, é importante eu fazer uma glicemia capilar para ver como que está a glicose dele para decidir se vai, né, fazer metade da dose ou se não vai fazer insulina da manhã. A enoxaparina é um tipo de anticoagulante. Se ele fizer uso dessa enoxaparina, eu suspendo a dose anterior ao procedimento. Depois do procedimento, eu só posso administrar essa enoxaparina 6 horas depois da retirada do introdutor. Se esse paciente fizer uso de Marevan, que é um anticoagulante oral, né, ele tem que suspender esse Marevan pelo menos 7 dias antes, né? É um procedimento percutâneo que vai introduzir catéteres em vasos. Então, se tiver fazendo uso de anticoagulante, tem mais chance de sangrar. Drogas como AS, clopidogrel, né, antihipertensivos, a gente não suspende, mantém todas essas drogas, por mais que o AS e o clopidogrel tenham ação anticoagulante e antiagregante plaquetária, porque é risco-benefício, né? O paciente, lembra que eu falei o quanto que o AS e o clopidogrel reduz mortalidade nesses pacientes. Então, o benefício que eles causam supera o risco do sangramento que eles podem levar. Se o paciente estiver fazendo uso de drogas vasoativas, não pode ser suspensa de jeito nenhum. A gente vai manejar durante o procedimento e pode administrar antibiótico também durante o procedimento, não tem problema. Esses exames laboratoriais são avaliados pelo médico, sempre tem que ter reserva de sangue. Tem que fazer uma avaliação, né, como que está a função renal desse paciente, tanto pela coleta do histórico, quanto pela avaliação laboratorial, para eu poder predizer se esse paciente tem mais chance ou não de ter a nefropatia induzida pelo contraste, né? Se esse paciente tiver muita chance de ter nefropatia, ou seja, já tem alteração da função renal, né? Já tem uma deterioração renal, eu vou fazer uma proteção renal antes desse procedimento. Então, como que se faz em geral essa proteção renal? Administra-se bicarbonato, administra-se um volume de soro maior antes do procedimento, durante e depois, ou alguns médicos prescrevem uma medicação que chama acetilcisteína. Ela consegue fazer essa proteção renal. Não tem regra, depende do protocolo definido pela equipe da hemodinâmica, mas existem essas 3 opções. Se a pessoa tiver alergia a iodo, o ideal é que não se use contraste à base de iodo. Mas se não tiver jeito, tem que fazer a dessensibilização. Como que faz essa dessensibilização? Através da administração de drogas como ranitidina, hidrocortisona, prednisona,
toma um coquetel dessas drogas, cerca de 48 horas antes do procedimento já começa a tomar, e toma, né, logo antes e logo depois, para evitar que tenha reação anafilática, ou se tiver, para que reduza a gravidade. Todos os pacientes que vão ser submetidos a procedimentos hemodinâmicos devem ter termo de consentimento assinado. Eles devem ser esclarecidos dos riscos, dos benefícios, de tudo que pode acontecer, e tem que concordar com a realização do procedimento. Aqui tem tudo isso que eu falei. Aqui as drogas para dessensibilização. Então, 2 dias, né? 48 horas antes do procedimento. Prednisona. Aqui está dando a opção do difenidramina, que é o polaramine, e a ranitidina. Depende do protocolo institucional. Pode não fazer difenidramina e fazer hidrocortisona, ou pode fazer os 3 mais a hidrocortisona. Aí é a prescrição médica. A orientação de suspender a metformina. Que eu já falei. Então, durante o procedimento, né? Esse procedimento é um procedimento cirúrgico percutâneo, então tem que seguir todas as regras de técnica ascética. Então, tudo que se usa é estéreo, o médico vai estar todo paramentado de forma estéreo, quem estiver ajudando ele, o circulante da sala. Esse paciente tem que estar bem posicionado, né? Cabeceira baixa, decúbito dorsal, ele tem que estar monitorizado com monitor multiparâmetro, saturação, ritmo cardíaco, pressão. Os sinais vitais têm que ser verificados de forma contínua, têm que ser anotados. Esse paciente ele costuma ficar acordado durante os procedimentos percutâneos, mas se ele tiver alguma dificuldade, está muito nervoso, ansioso, ou está mexendo demais, não colabora tanto, o anestesista pode fazer uma sedação leve, que não chega a ser uma anestesia geral, só põe ele para dormir, para ficar mais tranquilinho. Mas aí eu estou falando no caso de angioplastias e cateterismo, né? Existem sim alguns procedimentos realizados na hemodinâmica que são realizados sob anestesia geral, principalmente os procedimentos vasculares, procedimentos de aneurisma, procedimentos que vão abordar a aorta, veia cava, que demoram mais, que são mais complexos. Da mesma forma que no bloco, tem que montar a mesa cirúrgica, dispor os materiais, instrumentar o hemodinamicista, né? Vai ter uma folha de sala, e uma coisa muito importante é que praticamente todos os catéteres, introdutores, todos os equipamentos que são utilizados dentro de uma sala de hemodinâmica são considerados materiais que são chamados de OPME. Esse OPME são órteses e próteses médicos especiais. São utensílios não, são nem equipamentos, são esqueci. Não é equipamentos, não, são utensílios de alto custo, né? Não são igual gelco, gases, sonda. São utensílios que a gente usa para fazer os procedimentos que não são considerados de alto custo, né? Não são considerados sob controle especial. Né? Um introdutor, por exemplo, ele custa aí cerca de R$120, 90, R$120.
Então, são utensílios de atenção à saúde de alto custo, né? Um procedimento aí de angioplastia custa para o SUS, só o stent custa cerca de R$ 3.000, né? Então, é muito dinheiro envolvido por procedimento. Então, tem um controle de todos esses utensílios que são utilizados dentro da sala de hemodinâmica muito rigoroso. E, em geral, quem faz esse controle são os enfermeiros que coordenam o setor ou que estão assistindo lá no setor. Nenhuma dessas embalagens ela pode ser jogada fora. Todos esses utensílios, todos esses, não é equipamento, também não é utensílios, eu não estou me lembrando a palavra, mas todas essas coisas que são usadas aí na hemodinâmica, os catéteres, o balão, o stent, o introdutor, todos esses materiais, nossa, todos esses materiais, eles são de alto custo. As embalagens não podem ser jogadas fora, porque elas devem ser apresentadas para o gestor de saúde como forma de comprovar que foi utilizado. Então, não só a nota fiscal serve para comprovar o uso desses materiais. Além de ter o hospital ter a nota fiscal, precisa guardar todas as embalagens para provar que foi usado, e todo paciente tem que ter uma folha de sala para poder registrar tudo que foi usado nele. Então, quando termina o procedimento, o enfermeiro tem que ter em mãos a folha de sala e todas as embalagens desses materiais de alto custo, que são chamados de OPME, para poder prestar contas à vigilância sanitária, ao gestor de saúde e ao SUS. O controle é muito rigoroso porque as pessoas roubam, as pessoas extraviam, e já teve muito problema no SUS de denúncia, e são cuidados que a gente tem que ter como enfermeiro gestor dessas unidades, hemodinâmica, bloco cirúrgico, CME, o setor que gerencia, né, o almoxarifado, que dispensa esses materiais, que envolve muito dinheiro público. E aí, dentro, lá na ponta, né, durante o procedimento, normalmente, 100% dos casos, esse controle dos OPMS, das embalagens, do que foi usado, do que não foi usado, a dispensação é feita pelo enfermeiro. E, normalmente, quando tem algum problema, é a gente também que tem que resolver o pepino. Depois desse procedimento, né, esse paciente ele vai ficar lá na hemodinâmica por um tempo em observação. Em geral, se ele fez só o cateterismo, esse introdutor é retirado pelo médico imediatamente após o procedimento. Se foi feita angioplastia, na angioplastia é administrada uma dose de heparina nesse paciente durante o procedimento, para evitar que durante, né, o manuseio forme trombo, esse trombo desloque, tem alguma complicação. Então, quando faz angioplastia, eu não posso retirar o introdutor imediatamente. Eu só posso retirar o introdutor 4 horas depois do momento que eu fiz a heparina. Então, isso é um cuidado de enfermagem que tem que ser anotado e registrado. A hora que fez a heparina e a hora que vai ser retirado esse introdutor. Só pode ser retirado 4 horas depois. Então, o paciente fez o procedimento, ele vai ficar lá na hemodinâmica uma meia horinha em observação e depois vai subir para o CTI, para a unidade coronariana, a unidade de cuidados intensivos cardiológicos, né? Pós-infarto. E aí, depois dessas 4 horas, o introdutor é retirado lá. Antigamente, esse introdutor, ele era retirado pelos enfermeiros. Na verdade, esse introdutor era retirado por qualquer pessoa. Auxiliar, técnico, enfermeiro, menos o médico. E aí era uma briga constante sobre essa retirada ou não. O COFEN tinha esse parecer aí de 2005, deliberando sobre a retirada do introdutor pelo enfermeiro. Mas, recentemente, o Conselho Federal de Medicina deliberou que esse procedimento é ato médico, ele é privativo do médico. Então,
os enfermeiros não podem retirar introdutor. Se vocês forem para algum local, né, que vocês precisem retirar esse introdutor e vocês fizerem, vocês estão exercendo ilegalmente a profissão. E vocês podem se recusar a fazer essa retirada e vocês vão se respaldar para essa postura nesse parecer do Conselho Federal de Medicina que delibera que é ato médico. Mas, de qualquer forma, aqui a gente tem uma imagem, né, desse introdutor, como que ele fica inserido na artéria femoral e como deve ser a retirada dele. A compressão, que eu disse para vocês, eu palpo o pulso, né, e sinto aonde que está essa artéria para eu comprimir exatamente em cima dela. E aí eu não comprimo em cima do sítio, em cima do buraquinho que está no introdutor. Eu comprimo um pouco acima. E aí eu aperto, comprimo e puxo o introdutor. E aí eu mantenho essa compressão durante 20 minutos no mínimo, observando o sítio, para ver se não está tendo sangramento, observando a região vizinha, para ver se não está, né, aparecendo hematoma, não está ficando endurecida. E logo em seguida, depois dessa compressão, eu vou fazer o curativo compressivo, que eu já demonstrei para vocês lá em algumas das aulas passadas. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante para falar no pós. Aqui eu tenho uma ficha para monitorar esse sítio de punção. Então, depois que eu tiro o introdutor, eu faço curativo compressivo. E aí aqui eu tenho um modelo de um protocolo para eu poder fazer a avaliação contínua desse sítio para ver se não está tendo alguma complicação. Então, o ideal é que se a punção foi arterial, então foi uma artéria radial, foi uma artéria femoral, nas primeiras 2 horas, eu faço a avaliação a cada 30 minutos desse sítio. E aí, o que eu avalio? Eu avalio se está tendo sangramento ou não, se está tendo hematoma ou não, se o pulso está presente ou não, se esse membro está bem perfundido ou não. Né? Se tiver tendo sangramento, eu preciso comprimir novamente e refazer meu curativo. Se tiver tendo hematoma, eu preciso comprimir novamente e fazer um novo curativo. Se o pulso estiver bom, ótimo. Agora, se o pulso estiver fraco, quer dizer que meu curativo está muito apertado, eu posso dar uma afrouxadinha. A mesma coisa a perfusão. Se a perfusão estiver normal, beleza. Agora, se a perfusão estiver diminuída, ou seja, a pontinha do pé ou a pontinha da mão tá fria, tá cianótica, né? Tá roxa, tá adormecida, tá formigando, o ideal é que eu afrouxe um pouco esse curativo. E aí eu tenho que fazer essa avaliação nas primeiras 24 horas. Depois que eu fizer de 30 em 30 minutos, nas primeiras 2 horas, aí eu vou fazer a cada 2 horas, até completar 6 horas de procedimento. Depois eu vou fazer a cada 4 horas, até completar 24 horas de procedimento. E aí é uma folhinha para poder registrar e deixar registrado e, né, ter uma visualização mais fácil se foi feita, se não foi feita e o que aconteceu com esse paciente. E aí, esses cuidados aqui eu já tinha referido para vocês, já tinha falado sobre eles lá na aula de valvuloplastia, né? Que depois do procedimento percutâneo, esse paciente ele tem que ficar imóvel, né? Nas primeiras 6 horas pós a retirada do introdutor, não pode sentar, não pode virar, não pode dobrar a perna, não pode levar a cabeceira, né? Tem que ficar imóvel para diminuir a chance de sangramento. Posso dar dieta para esse paciente somente após a retirada do introdutor. O ideal é que esse paciente não ande enquanto estiver com curativo compressivo. A maior chance de complicação são nas primeiras 24 horas, então é bom que ele fique de repouso no leito e só depois ele deambule. Depois dessas primeiras 6 horas,
ele pode mexer na cama, sentar, ir para um lado, ir para o outro, virar, subir a cabeceira, mas o ideal é que ele não ande. Porém, isso depende da instituição e do protocolo. Algumas instituições liberam a deambulação depois dessas primeiras 6 horas, mesmo com o paciente com curativo compressivo. O ideal é que ele não ande, porque esse curativo ele é muito apertado. Então, além de machucar, lesionar, cortar a pele, né? Não sei se você se lembra, mas a gente faz com esparadrapo. Ele está pressionando a femoral para não sangrar, para o fluxo ali de sangue ser menor. Então, a tendência é que o pé, né, a perna, o membro inferior, ele receba uma quantidade menor de sangue. Se esse paciente começa a andar, ele pode ter dor, ele pode ter isquemia desse membro. Aqui, mostrando esse curativo na artéria radial. Na outra aula, eu tinha mostrado como que faz na femoral, e aqui eu tenho na radial. Eu tenho o introdutor, né? Esse introdutor vai ser retirado da mesma forma que esse introdutor aqui da femoral. Eu comprimo acima do sítio, puxo o introdutor e fico lá comprimindo 20 minutos, observando se está sangrando ou não. E aí, em seguida, ó, eu faço o mesmo rolinho, ponho esse rolinho no sentido da artéria, né, na vertical, paralelo à artéria, no mesmo sentido, e aí, olha o tanto de esparadrapo. Passo o esparadrapo apertando, o ideal é que eu faça com fitas mais finas, e aí eu faço com 6 fitas, passo 6 fitas fazendo um X, igual tá mostrando aqui na figura. Apertando mesmo. Só tem que ter cuidado para não garrotear o membro, que é apertar tanto que vai diminuir a perfusão lá para os dedos. E aí, alguns cuidados nas primeiras 4 horas, vai ficar sempre com o braço esticado, não vai mexer. Não usar esse braço para apoiar nas próximas 24 horas do procedimento. Eu vou monitorizar do mesmo jeito, né? Se tá tendo sangramento, como que tá o pulso, se tem hematoma, como que tá a perfusão dessa mão. Uma de uns macetes que a gente pode fazer é colocar o saturímetro nessa mão que tá com curativo compressivo, né? Se a gente põe o saturímetro e aí ele tá dando, sei lá, uma saturação de 70, uma saturação de 80, e aí eu ponho lá na outra mão que não está com curativo e está dando 95, provavelmente o meu curativo está muito apertado. Está tão apertado que está diminuindo o fluxo lá para o dedinho e a saturação não está pegando direito. Então, o ideal é eu refazer, afrouxar um pouco esse curativo. E aí, como eu falei para vocês que a gente vai passar 6 fitas fazendo um X aqui, ó. Depois da retirada do introdutor, que foi feito esse curativo, a cada hora eu retiro uma fita. Então, diferentemente lá do curativo da femoral, que eu só tiro 24 horas depois, o curativo da artéria radial, 6 horas depois, ele já é retirado. Então, fez o curativo, passou 1 hora, eu retiro a primeira fita. Mais 1 hora, retiro a segunda fita. E aí, até eu conseguir tirar tudo e fazer essa descompressão progressiva. Então, esse curativo da radial não fica 24 horas, só 6 horas. Não é necessário ficar mais que isso. Enfim. Alguma pergunta, gente, desses procedimentos, desses cuidados, do cateterismo, da angioplastia? Não? Tem ninguém aí? Eu tô falando para as paredes? Nenhuma dúvida, professora. Só a certeza de que eu vou ter que assistir essa aula de novo. Eu já ia falar isso. São muitos cuidados.
Isso é, muita coisa. E aí, gente, vamos complementar aqui um pouco com a outra possibilidade de tratamento. Então, além do tratamento percutâneo, né, que é o cateterismo, a angioplastia, no infarto, eu tenho a possibilidade do procedimento cirúrgico, que é a CRVM. A CRVM é a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou conhecida como ponte de safena. Então, as lesões muito graves, as lesões que comprometem uma extensão muito grande de coronária, as lesões que multilesões, a pessoa tem várias coronárias lesionadas, ou tem um tronco, ou a lesão não pode ser tratada com angioplastia, vai ter que ser tratada com a ponte de safena. Essa ponte de safena é uma cirurgia aberta, vai cortar o peito, abrir o externo e vai chegar lá no coração para poder tratar. Vou projetar aqui para vocês o que é essa ponte de safena. Como que faz essa ponte? Que é literalmente uma ponte mesmo. Vamos ver aqui se eu não vou ter problema. Aqui, ó. O médico, na ponte de safena, ele tira um pedaço da veia safena para poder fazer uma ponte no coração. Então, ele pega um pedaço de uma veia da perna. Por que é a veia safena escolhida? Porque a complacência, o tecido desse vaso, dessa veia, é muito similar ao coração, às coronárias. Então, por isso que se escolhe ela. Ela é a preferida. Mas pode ser, né, tem alguns casos que o paciente tem problema, tem insuficiência venosa, tem problema de membro inferior e não pode ser usada essa veia, não pode tirar um pedaço dessa veia. Então, uma segunda opção é tirar um pedacinho da veia mamária. Então, a ponte de safena é o nome que ficou popularmente conhecido, mas pode ser utilizado tanto a veia safena quanto a veia mamária, né? Então, uma veia que fica embaixo aí do tecido mamário. Nessa imagem, tá pegando aí um pedaço lá da parte da posterior da perna, né? Em geral, pega-se um pedaço da veia safena que fica localizada na parte interna da coxa. Então, é bem mais para cima. Na parte interna da coxa, faz um corte e tira um pedaço dessa veia safena. E aí, aqui, eu tenho a imagem de um coração, né? Acompanha aí no meu cursor, né? Aqui, ó, eu tenho a coronária descendente anterior vindo e, de repente, nesse ponto que está a minha seta, eu tenho a obstrução. Então, aqui dá até para ver que esse vaso aqui eles deixaram ele meio que rompido, ó. Cortou um pedaço desse vaso e aí depois o vaso continua até lá na pontinha do coração. Então, por que chama ponte? Ele pega essa veia e faz um implante, ó. Gruda ela lá num pedaço da aorta e faz uma ponte para poder ligar o fluxo sanguíneo lá da aorta para o restante dessa coronária. Então, o que acontece? A coronária estava aqui inteira, bonitinha. Só que aí o sangue, ele vinha e descia e só chegava até aqui, nesse pedaço da coronária. Porque aqui, essa região obstruiu, essa região morreu. Então, o sangue só chegava até aqui. Esse tanto que de resto de coronária, até lá na pontinha do coração, não estava recebendo sangue.
Então, estava morrendo tanto esse pedaço aqui que estava obstruído, quanto tudo que estava para baixo dele. Na hora que o médico vem e faz a ponte, pega o pedaço da veia e faz o implante, ó, gruda um pedaço lá na aorta, de onde que vai sair o sangue bom, né? O sangue cheio de oxigênio. E ele vem e faz uma ponte, passando essa região que está obstruída e garantindo que o sangue consiga chegar e perfundir toda essa coronária até na ponta. Então, esse pedacinho aqui, infelizmente, ele vai ficar meio que perdido, né? Ele está infartado, está obstruído, essas células aqui, elas morreram, elas vão ter que remodelar. Só que aí, com a realização dessa ponte, ele consegue, né, garantir aqui, o sangue chega até aqui, mas também, agora, por uma via alternativa, ele nutre o restante dessa coronária que não estava recebendo. Por isso que chama ponte, né? Essa veia, ela faz uma ponte entre a aorta e o restante da coronária que não estava recebendo sangue. Essa é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Simplesmente fazer esse implante de vasos, faz essa ponte para garantir que a coronária, né, que não estava recebendo o fluxo adequado, a parte do coração que não estava recebendo o fluxo adequado, passe a receber. E para isso, né, o médico vai mexer no coração, esse coração ele precisa estar parado. Só que se o coração parar, a pessoa morre, né? Então precisa fazer um desvio e coloca esse paciente em uma máquina que chama máquina de circulação extracorpórea, ou também conhecida como CEC, CEC. Essa máquina, ela faz a função do coração. O médico está mexendo, está costurando lá, né, o coração. Ele precisa estar parado para ele poder fazer isso. Agora, se ele parar, ele não vai bombear sangue para o cérebro e para todos os órgãos. Então, por isso, é necessário um auxiliar. E quem auxilia isso é essa máquina de SEC. O médico, né, conecta todos os vasos do coração dessa pessoa nessa máquina. E aí, ó, eu vou mostrar para vocês aí agora, vai aparecer na tela, essa máquina de SEC. Então, ela tem vários compartimentos, várias mangueiras. Essas mangueiras são ligadas lá no coração e... Só um minutinho. São ligadas lá no coração e aí essa máquina faz o que o coração precisava estar fazendo, que é bombear o sangue para o corpo manter o funcionamento durante a cirurgia. Depois, né, que termina de mexer no coração, os médicos fazem a saída da SEC. Então, é desconectar o paciente dessa máquina e fazer o coração dele bater sozinho. E aí a gente pode lembrar lá de Grey's Anatomy. Era muito comum, na hora que o Burke lá estava operando, né, fazendo a cirurgia cardíaca, que na hora que ele termina o procedimento, ele fica assim, vai coração, bate coração, bate, dá uns tapinhas lá no coração para ele voltar a bater. Porque é muito comum, às vezes, o coração ficar preguiçoso quando ele sai da SEC. E aí, às vezes, ele pegava aquelas fases de fibrilação interna, né, que são aquelas fases pequenas, e dava choque direto no coração, para poder estimular esse coração a voltar a bater sozinho. Então, alguns pacientes têm mais dificuldade de sair de SEC. O que quer dizer isso? Quer sair dessa máquina e o coração voltar a bater sozinho e fazer sua função. Alguns voltam imediatamente. Depois dessa cirurgia, o paciente obrigatoriamente tem que ir para o CTI, né? E lá no CTI, ele vai ter todo o acompanhamento, toda a monitorização hemodinâmica invasiva que ele precisa. É uma cirurgia de grande porte, é feita sob anestesia geral. Todos os cuidados pré-procedimento que eu acabei de citar da angioplastia, né? Suspender Marevan, suspender metformina, ter cuidado com a insulina, o jejum, a reserva de sangue, todos aqueles cuidados são o mesmo para a cirurgia cardíaca aberta.
Durante o procedimento, o enfermeiro, em geral, ele só circula a sala. Acho que eu já até falei isso para vocês lá quando eu citei a cirurgia aberta para tratamento das valvulopatias. Então, a gente circula a sala e provém os materiais necessários, né? Vai ter um enfermeiro dentro dessa sala, que é o enfermeiro perfusionista, que é o enfermeiro que opera essa máquina que eu mostrei. Então, esse enfermeiro, além de ter uma especialização em cardiologia, ele precisa ter uma especialização em perfusionismo. Mas aí a única função dele dentro dessa sala é manusear a máquina, ele não pode fazer outra coisa. Então, vai ter esse enfermeiro perfusionista e vai ter um outro enfermeiro que vai checar, né, se o checklist de cirurgia segura está preenchido, se o paciente tem reserva de sangue, se o procedimento está sendo feito correto, na pessoa correta, no local correto, e provém os materiais necessários. E no pós-operatório, esse pós-operatório, o paciente deve ser, quanto mais rápido possível, encaminhado para o CTI para ser realizados cuidados pós-cirurgia cardíaca, né? Que vai ser a manutenção dos sinais vitais, da pressão, da frequência cardíaca, da respiração dentro da normalidade. Esse paciente vai chegar entubado lá e o ideal é que ele seja extubado nas próximas 6 horas. Além disso, esse paciente também precisa, nas primeiras 6 horas pós-procedimento, fazer uso do AS. No caso da cirurgia de CRVM, o uso do AS nas primeiras 6 horas e da simvastatina nas primeiras 24 horas tem demonstrado uma morbimortalidade pós-CRVM satisfatória. Então, são medicamentos que a gente precisa administrar precocemente para esses pacientes. Se esse paciente não acordar, não foi estubado dentro desse prazo, é necessário que a gente passe uma sonda nele, pode ser uma sonda gástrica, só para fazer essas medicações. E aí esse paciente vai vir com dreno, né? Vai vir com PIA, vai vir com PVC, vai vir com acesso central. E aí a gente precisa ter todos os cuidados intensivos relacionados a esses dispositivos, né? Prevenir infecção, cuidado com o curativo, todos aqueles cuidados com dreno que eu já citei para vocês, fazer a ordenha, trocar o selo d'água, monitorizar o débito, né? Tá sangrando muito, tá sangrando pouco, fazer o balanço hídrico, todos esses cuidados são necessários no pós-operatório imediato das cirurgias cardíacas. Aí, no caso, eu estou falando especificamente da cirurgia de CRVM, que é de revascularização do miocárdio, né? Então, o diferencial que eu não citei das outras, né, dos outros cuidados, porque esses cuidados cirúrgicos eu já falei nas outras, né, comorbidades, o específico da CRVM é a administração dessas drogas, o AS e a simvastatina. O AS nas primeiras 6 horas e a simvastatina nas primeiras 24 horas pós-procedimento, com o objetivo de diminuir a morbimortalidade pós a cirurgia de revascularização do miocárdio. Sempre que a gente pensa em CRVM, vai abrir o coração, ponto de safena, a gente fica com muito medo, com a cirurgia perigosa, mas em geral, gente, os resultados da cirurgia são muito bons. Morre poucas pessoas e a evolução dos quadros são muito bons, mesmo em pacientes mais velhos, pacientes com muitas doenças, eles conseguem se submeter bem a essa cirurgia. Os que a gente precisa ter mais cuidado são aqueles pacientes que têm um comprometimento de muitas coronárias. Então, todas as coronárias obstruídas, né, que a gente chama de multivascular, esse paciente pode ser um paciente que dê mais trabalho no pós-operatório. Mas, em geral, os pacientes respondem bem à cirurgia, saem bem, morrem pouco. Não é uma cirurgia tão assustadora quanto algumas outras que têm uma mortalidade muito pior, né? Exemplo de cirurgias cardíacas que matam mais. Se o paciente tiver que fazer ao mesmo tempo uma CRVM e uma troca de válvula,
São cirurgias que costumam ser mais delicadas e matam mais. Paciente que tem que fazer dupla, às vezes tripla troca valvar, essas cirurgias tendem a ter mais complicações e os pacientes morrerem mais. Agora, se a RVM isolada, de um paciente com uma coronária ou duas, em geral tem um prognóstico favorável, não costuma matar muito. Mesmo pacientes bem velhinhos, eles conseguem sair bem da cirurgia. Não é tão assustador, em geral, tá? Cada caso é um caso, em geral. Alguma pergunta? Falei tanto, senhor. Ouvi falando sozinha. É ruim demais. Da minha parte, não, professora. Fico sentindo falta de ver as expressões. Enfim, o assunto infarto, o assunto de síndromes coronarianas agudas encerra aqui, tá? Aí, na próxima aula, semana que vem, a gente vai começar a estudar o eletrocardiograma, a interpretação de eletrocardiograma. Eu sugiro a vocês que não percam a aula, para a gente poder ter a oportunidade de tirar dúvidas, né? Por mais que vocês podem assistir depois, já é ruim, é muito difícil a aula online de eletro. Se vocês deixam para assistir depois, fica mais difícil ainda, porque vocês não têm como tirar dúvida e perguntar. E o eletro é muito difícil. Quem teve a oportunidade de assistir lá na semana interdisciplinar a aula que eu dei, já deu para pegar uma noção do que é e também ter a noção de que é um assunto muito difícil, principalmente para ser dado online. Então, se puder estar presente, é melhor do que assistir depois, para a gente poder, né, tentar fixar melhor o conteúdo. E aí eu queria falar duas orientações importantes. A primeira é que vocês já podem me enviar por e-mail aquele trabalho lá do primeiro bimestre sobre doenças renais, a urolitíase, a nefrolitíase. Eu ia pontuar eles no primeiro semestre, no primeiro bimestre, mas acabou que eu não pontuei e vai ficar para esse segundo bimestre, agora no final. Então, vocês já podem me mandar aí até antes da oficial 2, vocês podem me mandar, não precisa me mandar com pressa, até antes da oficial, mas aí eu acredito que vocês já devem ter feito, que é do primeiro bimestre, já pode mandar para eu poder lançar as notas. O seminário está confirmado, a banca está confirmada, né, para o dia 2 e 3 de junho. E aí, quem não me enviou o trabalho finalizado, por favor, me envie, tá? Me envie até o final dessa semana, para eu poder encaminhar para o pessoal ler. Quem vai participar da banca poder ler e fazer as considerações, as críticas, as sugestões. Então, dia 2 e 3 está confirmado, a gente vai manter a apresentação como a gente fez agora, né? A primeira apresentação. No primeiro dia, apresenta a IRA e a síndrome do desconforto. No terceiro dia, ITU e os 2 grupos do diabetes. Então, assim, se eu tiver... Porque eu só estou me lembrando do grupo da Quênia, da Jane e da Rosilda ter me mandado ele finalizado em PDF. Mas se alguém já tiver me mandado também, por favor, me envia de novo, assim, trabalho final, manuscrito final. Porque eu estou jogando na pastinha para eu poder encaminhar para os pareceristas. Eu peço para vocês me enviarem de novo, porque o único que eu lembro que me mandou foi a Kênia, a Rosilda e a Jane. Então, até o final da semana, até sábado, vocês me mandem, por favor, finalizado o manuscrito. Não precisa mandar a apresentação, tá? Só o manuscrito. E para eu poder enviar para o pessoal ter tempo de ler e poder fazer as considerações deles no dia 2 e 3. Acho que era esses avisos que eu precisava dar. Fernanda, para que dia o trabalho de renal?
Pode ser até próximo ao oficial 2. Não precisa ser agora, não. Acho que o oficial 2 tá marcado para o dia 15. Que dia, gente? Ui. Acho que é na semana do dia 15, não é? Vamos combinar aqui já uma data, então. Dia 15 de junho, tá? Então, fica o seminário dia 1 e 2. E aí, vocês me enviam o manuscrito final até essa semana, apresentação 1 e 2. E aí, o renal, vocês podem me mandar no dia 15. No dia 15, até o dia 15 de junho. Agora, quem já tiver feito, já pode mandar. Mas aí, quem não tiver feito, tem esse prazo até o dia 15, tá? Tá bom. E aí, fora isso, a outra pontuação são os relatórios das semanas aí, semana da enfermagem, esses eventos que tiverem, que aí eu vou lançar também oportunamente. Mais alguma coisa, gente? Esses relatórios da semana da enfermagem é só o do dia da sua aula, né? Isso. Ah, tá. É porque eu só consegui só de um dia, do outro dia eu não consegui fazer. Foi duas vezes. Eu tive esse problema também, professora. Aí o que eu consegui assistir, eu já te mandei. Tá. Tá bom. Eu consegui assistir só de um, do outro, o outro dia eu não consegui assistir de jeito nenhum link entrava, eu não consegui assistir nada. Eu só assisti só de um, que aí eu consegui assistir até duas. Mas o outro dia eu não consegui assistir nada mesmo, não entrava nenhuma. Ixi. Aí complicou. Não dá para assistir depois, não ficou gravado, não? Eu até olhei lá hoje eu estava até olhando lá naqueles links, né? Parece que ficou gravado. Aí depois eu vou olhar, e tem até umas que eu queria assistir lá e não consegui no dia, eu vou tentar assistir elas. Parece que tem umas gravações lá, vou ver se é delas. Para você não ficar prejudicada na nota. Assiste e faz, né? Não tem problema não. Pode mandar aí. Mandando aí para mim até o dia 15, essas coisas, dá para eu pontuar, para não ficar prejudicado. Aí eu vou esperar, então, para vocês poderem olhar aí. Tá? Tá bom. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Professora. Estudem. Um abraço. Qualquer coisa me manda e-mail. Beijo.